Então, nós vamos estudar uma disciplina do pensamento que nos ajudará a modificar as nossas vidas e também podermos participar da ajuda e do benefício de toda a humanidade. Veja bem, é do livro da nossa irmã Anália Franco, ela que foi considerada a dama da educação brasileira. Então, nós estamos também com essa mesma necessidade de aprendermos, né, essas disciplinas mentais, porque as nossas enfermidades, tudo o que passamos aqui na Terra é pelo desvio do nosso pensamento. E a nossa irmã Anália Franco, ela nos traz uns códigos de vivência dentro do dia a dia nosso. E ela nos diz que durante vários anos, Anália Franco propagou empolgadamente um método criado por escritora que se apresentava pelas iniciais AS. Sugeria uma disciplina para o pensamento. Essa nossa irmã, né, oculta, AS, que nós não sabemos o nome, mas que a nossa irmã Anália Franco traz para nós nessa noite, ela sugeria uma disciplina no nosso pensamento. E a ser desenvolvida em 12 horas do dia. Às 12 horas do dia, nós podemos estar mantendo o nosso pensamento igual a esse método que ela vai passar para nós, né? Então, ela diz que é singelo esse método, é fácil de se praticar, seus resultados, no entanto, podem trazer grandes benefícios a seus praticantes e à humanidade em geral. E ela diz assim, a disciplina do pensamento é uma forma de vigiar a mente, acendendo uma luz espiritual em nosso pensamento, permanecendo assim em constante oração. Aí ela diz que ela vai trazer para nós, abrindo-se o método com uma explicação de Anália Franco. E ela começa dizendo para nós, não esqueça esse processo que, por certo, dar-nos-á grandes resultados e benefícios que reproduzirão em proveito da coletividade. Então, vamos tentar, né, educar o nosso pensamento por esses métodos. E ela começa, nas primeiras horas do dia. Aí vai depender da hora que a gente levantar, né? Não significa que é 1h da manhã, 2h, 3h, até meia-noite, não. Ela diz que, dependendo do horário que a gente se levanta, a primeira hora do dia, o pensamento deve estar fixo no amor e na gratidão para com Deus, sem que a pessoa fique inativa ou prejudique com isso os seus trabalhos cotidianos. Então, a gente fica pensando, mas para mim estar conectado com Deus, eu vou ter que ficar paradinha, ajoelhada, ou num quarto, né? E ela diz que não. Nós podemos manter o nosso pensamento ligado a Deus, fazendo as nossas tarefas do dia a dia, limpando casa, lavando roupa, no escritório, na rua, né? Num trabalho que a gente já está acostumado a fazer. Isso à primeira hora do dia. Nós podemos estar conectados com Deus, né, através do amor dele, né, para que a gente possa trabalhar mentalmente, fazendo as nossas coisas manuais ou no campo material, mas pensando ligado a Jesus, a Deus, o nosso Pai, né? Isso à primeira hora. Nós vamos ficar concentrados no amor de Deus para conosco, sem deixarmos as nossas tarefas de realizar, sem deixar o almoço para fazer, né? Todas as nossas obrigações.
E ela diz assim: tudo depende da boa vontade, porque o querer é poder. Se a gente quiser, tiver boa vontade, a gente consegue. A primeira hora, pensando no amor e sendo grato a Deus por tudo, fazendo as nossas tarefas que Deus nos confiou. Na segunda hora do dia, o pensamento deve fixar-se no amor para com o semelhante, no desejo insistente de lhes procurar todos os meios inimagináveis de fazer-lhe o bem de 1000 modos diferentes. A segunda hora do nosso dia a dia. Nós estarmos ligados com o nosso pensamento fixado no amor, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos, os nossos semelhantes, tanto encarnado como desencarnado, porque essa fixação mental no bem é distribuído a todos. Aí ela diz que na terceira hora do dia, o pensamento deve estar firme no esforço contínuo de conhecer, veja bem, a terceira hora do dia, o nosso pensamento deve estar firme no esforço contínuo de conhecer os defeitos, né, nossos, que se precisa corrigir e em estudar os meios de bani-los de nós. Olha, a terceira hora. A gente estudar os nossos defeitos, como eu estou, se eu estou agressiva, se eu estou pacífica, se eu sou compreensiva, se eu não sou, e estudar como que eu vou fazer agora para ser mais calma, mais compreensiva, né? Para a gente extirpar ele de nós, banir aqueles sentimentos, aqueles pensamentos não bons. A quarta hora, o pensamento deve fixar-se na lembrança dos que sofrem nos cárceres dos hospitais, nos casebres obscuros, onde falta o pão, onde reina a miséria, o vício, as enfermidades, as blasfêmias, os gemidos e o desespero. Muito trabalho, né? Nós temos a fazer. Só usando o nosso pensamento no amor de Deus. Nós podemos estar perto daqueles que estão encarcerados, nas cadeias mesmo, que nós também estamos aqui, né? Encarcerados no planeta Terra, pelo desvio nosso, das nossas tarefas espirituais. Então, voltamos para cá, para quê? Para vencer. Mas podemos estar também nos hospitais, podemos lembrar dos nossos irmãos que gemem, que choram, né? Que sofrem ali nos hospitais. Nos casebres obscuros, naquelas casas sem recurso, sem alimento, né? Muitas vezes tão escondido de tanta dor. E nós não nos lembramos desses irmãos. Nós podemos estar também onde reina a miséria, o vício, as enfermidades, estar perto daqueles irmãos que estão xingando, né? Gemendo, desesperados, à distância. Nós aprendemos isso agora com a nossa provinha aí com coronavírus, né? A gente aprendeu a mentalizar à distância, corações queridos, e eles receberam. E eles nos informam que receberam sim, e que podem receber muito mais, se a gente continuar com essa educação do nosso pensamento. A quinta hora, o nosso pensamento deve fixar-se no sofrer, naqueles que sofrem a última agonia, pensando na dolorosa perturbação em que se acham nas contas em que vão acertar com o Criador, nos meios de lhes atenuar o sofrimento pela prece. Olha, gente, a gente tem bastante condições, só não trabalha, né? Veja bem, a quinta hora do dia nós podemos estar com o nosso pensamento fixado na agonia daqueles que estão deixando o corpo físico, partindo para a vida espiritual e perturbados, dolorosos, né? Sofridos, e certo que eles estão temendo, porque eles sabem, né? Quando a gente está nesse momento, nós todos sabemos que vamos dar conta ao Criador das nossas, o que fizemos aqui na Terra.
quando encarnado, o que fizemos com a nossa boca? O que fizemos com a nossa audição, com a nossa visão? O que fizemos com as nossas mãos, os nossos pés? Vamos prestar conta, porque o corpo físico é um presente de Deus, mas tem contas a acertar. Então, nós podemos usar o nosso pensamento para ajudar esses irmãos que estão indo à prestação de conta, antes que nós, e atenuar o seu sofrimento através da nossa prece, pedindo a Jesus que seja recebido, que seja amparado, que possa também se firmar nas contas a prestar, mas sempre com esperança, na certeza de que todos vamos vencer as dificuldades. Aí, na sexta hora, o pensamento deve firmar-se nos que sofrem na terra e na vida de além-túmulo, implorando para eles os merecimentos da compaixão do Cristo e das dores da Mãe Santíssima. Isso na sexta hora. O nosso pensamento pode se afirmar naqueles que sofrem na terra e aqueles que já deixaram o corpo físico, além do corpo físico. Pedindo a Jesus a sua compaixão para todos e a bênção da nossa Mãe Santíssima, aliviando as suas dores. Olha o trabalho, e a gente diz que não tem nada a fazer, que nós não sabemos como que vamos trabalhar. Nós podemos trabalhar 12 horas por dia, todos os dias. Imaginemos o que nós podemos fazer se a gente se dedicar a essa disciplina mental do pensamento, Então, vamos lá. À sétima hora, o pensamento deve se fixar nos incrédulos, naqueles que não acreditam em Deus, e nos endurecidos do mal, que a todo instante ofendem ao Pai de amor e misericórdia. Quem são esses irmãos, Não acreditam em Deus, a vida vai lhe cobrando, a gente vai ficando muito nervoso, pensando que nós fazemos, que nós acontecemos, e quando nos encontramos numa certa condição, estamos endurecidos no mal. Não buscamos aprender a usar o nosso pensamento nas coisas de Deus, nas coisas que nos elevam. Aí, uma prece fervente, se a gente conseguir fazer uma prece que saia do nosso coração, fervente, essa prece do bem, uma prece fervente em bem dos que dela precisam, é sempre ouvida por Deus. Então, vamos pensar assim, mesmo que sejam os nossos irmãos endurecidos, não tenham conhecimento, não acreditam em Deus, mas vamos fazer uma prece por eles, e essa prece Deus vai nos ouvir, E aí ele nos diz assim, à oitava hora, o pensamento deve fixar-se na ideia contínua do bem. Na oitava hora, nós não devemos perder o foco do trabalho no bem, do bem, bem de todas as direções, bem de todas as maneiras, À nona hora, o pensamento deve firmar-se nos meios de que se devem pôr em prática para aperfeiçoar o espírito. Então, na nona hora, o nosso pensamento deve fixar-se, firmar-se no meio de que se deve pôr em prática para o nosso espírito. Então, todo esse trajeto até a nona hora, nós vamos estar criando um clima de paz, um clima bom. E aí a gente vai começar também a pensar em nós e praticar isso aí. Todo o bem que pudermos, que vai aperfeiçoar o nosso espírito. Aí nós temos agora a 10ª hora. O pensamento deve se fixar no desejo ardente de encaminhar os parentes e pessoas que nos são caras para a trilha da virtude. Veja bem, a 10ª hora nós devemos pensar nos nossos parentes que estão sem rumo, mais do que nós muitas vezes, sem aceitar Deus, o nosso Pai,
sem ter buscado as disciplinas para ele. Então, nós devemos encaminhar os nossos parentes e pessoas que nos são caras para as trilhas da virtude, ajudá-los, né, a conversar com esses irmãos, para eles também começarem a estudar o Evangelho e ver a bondade, sentir a bondade de Deus junto a gente, junto a todos nós. E aí, a 12ª hora, deve o pensamento fixar-se na última hora da existência sobre a terra. Então, nós devemos usar o nosso pensamento fixado na última hora da existência sobre a terra e no momento em que se tem de comparecer ao tribunal. Olha só, hora difícil para nós, né? Onde todas as culpas nossas serão desvendadas. A 12ª hora não quer dizer que praticando os 10 itens da disciplina do pensamento já somos bons, já somos perfeitos. Não. Nós devemos pensar que é o nosso momento último agora. É essa existência. É essa agora que nós estamos. E que nesse momento nós vamos comparecer, né, ao tribunal, onde todas as culpas serão desvendadas. Às vezes, aquele pensamento que a gente nem imagina que teve, aquele sentimento, aquela ação, que a gente fala, não, isso foi muito leve, eu não agi assim, não, eu não pensei para o mal. Mas nós vamos ter diante de nós, né, desvendado se temos culpa ou se não. Porque ao usar mal o nosso pensamento, nós já ficamos responsáveis. E aí nos chega a 12ª hora do dia. O pensamento deve se firmar na meditação sobre o emprego em que se fez das 12 horas do dia. Aí nós vamos fazer um exame, né? Do que empregamos, como empregamos o nosso pensamento, o que podemos ver, né, o que fizemos, como empregamos esse pensamento às 12 horas do dia. Será que a gente se afastou desses exemplos aqui, desse método trazido pela Anália Franco, ou se a gente fugiu, ou se a gente conseguiu, né, manter o nosso pensamento? E se por negligência, olha só, e se por negligência ou causa alheia à vontade, se deixou de cumprir o horário estabelecido. Será que a gente, né, nessas 12 horas, a gente fugiu o pensamento do trabalho de disciplina mental nossa ou deixamos de cumprir, né, as nossas tarefas no horário estabelecido? Será que a gente fez todas as tarefas do dia na hora certa, conseguimos cumprir ou não? Devemos analisar. Esse é para nós, né? Aí ele diz assim para nós: no caso da falta por descuido, é preciso pedir a Deus perdão. Depois, se a gente não conseguir, né, é preciso que a gente peça perdão a Deus, com o firme propósito de emendar-se, de nos firmarmos, né, de reparar os danos que criamos. Veja bem, no caso da falta por descuido, é preciso pedir a Deus perdão, com o firme propósito de emendar-se, de se melhorar, de se renovar, de buscar, né, cumprir os nossos deveres. Termina dizendo, finalizando a nossa mensagem, e no segundo caso, deve-se agradecer a Deus, a sua bondade infinita, e deitar-se com o pensamento firme na gratidão para com o Criador. Vamos tentar, né? Fazer todo esse exercício que é muito importante. E ela nos diz que não é difícil, é fácil, mas é preciso ter boa vontade. Então, como ela nos
ensina o cuidado com o nosso pensamento, a gente vai estudar do Vinha de Luz, uma lição que nos traz a seguinte recomendação: olhai. Olhai, vigiai e orai. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Recomendação de Jesus. Marcos, quem anotou, capítulo 13, versículo 33. Então, veja bem, se mantermos o nosso pensamento fixado nessas diretrizes, né, nesse método em que os nossos amigos benfeitores espirituais nos trouxeram nesta noite, nós vamos estar orando, vigiando e olhando o que estamos fazendo. Vigiando como estamos fazendo as nossas tarefas e orando a Deus em gratidão por estarmos no corpo físico, né? E termos toda a oportunidade de nos renovar. Aí, Emmanuel nos fala, Marcos registra determinada fórmula de vigilância, que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos da reflexão e da análise. Então, o que estudamos, né, sobre a disciplina do pensamento, nós vamos estar nos encontrando aqui. É preciso, Marcos nos diz, é preciso mobilizar todos os recursos de reflexão e de análise. Analisar o nosso dia de hoje, às 12 horas, da hora que levantamos até as 12 horas do dia, que vamos dormir. Como que a gente vai dormir? Sabendo que a gente errou, que a gente fugiu às tarefas, vamos pedir perdão a Deus, né? Vamos pedir ajuda. Então, ele diz, muitas vezes, referimos-nos ao orar e vigiar, sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. Nós podemos perceber a extensão. Quando a gente ora e vigia, nós mesmos, né? Nós vamos sentir a extensão do benefício que podemos fazer, tanto a nós como a coletividade, como nos diz a mensagem, né? É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. Então, se nós já entendemos, se nós estamos fixando o nosso pensamento nas coisas boas, 12 horas por dia, nós já estamos tendo uma visão diferente da vida, um entendimento diferente, né? O imperativo colocado por Marcos, ao princípio da recomendação de Jesus, é de valor inestimável. A perfeita interpretação do texto. Então, o que ele está colocando para nós é isso aí que devemos fazer. Como estudamos sobre a fixação do nosso pensamento, do que fixamos o nosso pensamento hoje, da hora que levantamos até a hora que nós vamos dormir. Então, é importante que a gente, né, procure analisar-nos, nós mesmos. É preciso olhar, isso é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Se a gente, né, olhar o que estamos fazendo, o que estamos sentindo, como estamos construindo o dia de hoje, as nossas ações, examinar a qualidade do nosso pensamento, do nosso sentimento e ponderar, não vamos parar. Hoje eu não quero mais ficar nervoso, não quero mais ser uma pessoa intolerável pelos outros. Então, nós vamos ponderar, nós vamos refletir no que devemos fazer para que a vigilância não seja incompleta. Senão, a gente faz uma coisa e esquece duas que a gente tem que fazer. A gente olha e a gente não examina. A gente não pondera, a gente não reflete, né? E aí a nossa invigilância é completa. E ele diz mais, discernir é a primeira preocupação do sentinela. Se nós estamos cuidando de nós, sentinela, aquele que cuida de algo, né? De uma firma, nós estamos cuidando da nossa vida, dos nossos sentimentos, do nosso pensamento. Então, é preciso que a gente saiba discernir se o meu pensamento está alimentando outros com o bem ou não. Então, temos que ter esse discernimento primeiro, né? O sentinela tem que saber o que pensa, o que fala para os outros, ou
dentro de si mesmo. O que ele ouve, ele tem que transformar, que não é bom, transformar no bem, para que ele possa ser um vigilante completo, senão ele falha. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado sem estender a visão. Veja bem, nós não podemos guardar o patrimônio que Deus, o nosso Pai, nos deu. O corpo físico é um patrimônio, né? Porque o espírito pode se renovar, pode crescer, pode ter uma visão diferente no corpo. Então, é um patrimônio que não devemos descuidar dele. Temos que estar sempre vigiando como estamos usando tudo que temos, todos os nossos órgãos, né? Então, o discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado sem estender a visão. Temos que ter uma visão do que estamos fazendo, o que pode nos acontecer. Se estamos fazendo o bem que estamos fazendo é para todos, não só para nós. Então, essa visão é uma visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Por que nos acontecem determinadas situações? Porque estamos, às vezes, passando por tantas dificuldades na nossa vida, né? Aí nós vamos estar vigiando completamente a nossa vida, porque eu vou mudar o modo de falar, eu vou mudar o meu procedimento junto àqueles que convivem comigo debaixo do mesmo teto, ou no trabalho, ou na rua, aonde estivermos, né? Então, eu vou fazer uma vigilância completa, porque ela é psicológica, é do pensamento. Nós devemos pensar no bem, construir o bem, fazer o bem, falar o bem e agir nesse bem. Então, veja bem, nós temos acontecimentos de todas espécie na nossa vida, né? Olhai o trabalho de cada dia. Que trabalho estamos fazendo cada dia? Está nos ajudando? Está nos trazendo paz, equilíbrio? O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Aí a gente reclama do trabalho, né? Trabalho demais, não consigo às vezes, fazer aquilo que eu desejo para mim, porque eu trabalho muito, né? Então, o que Emmanuel está nos falando? O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Em tudo que fizermos, nós estamos passando e sentindo por situações que são para nós proveitosas, se nós tivermos o discernimento. Senão, nós somos vítimas, nós estamos abandonados por Deus, né? Fixai as relações afetivas. Ah, como eu sou nas minhas relações com os nossos irmãos, com os meus parentes, com aquelas pessoas que estão perto de mim, que estão longe de mim, como eu uso o meu pensamento, como eu vibro para elas, né? Eu penso, eu emito coisa boa. Veja bem, fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessário ao vosso equilíbrio. Então, conforme nos relacionamos com as pessoas, nós estamos trazendo para nós equilíbrio. Conforme a gente relaciona uns com os outros, nós estamos trazendo dificuldades e perturbações. Emmanuel está nos convidando, né, a usar o pensamento, como a nossa irmã Anália nos trouxe, e daí fazer esse análise profundo que o Evangelho está nos trazendo também. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam no centro da alma. O que é fiscalizar as circunstâncias? Observando as sugestões que vos são lançadas ao centro da alma. Quais são? E que será essa nossa fiscalização? Como será? Vamos fixar o que estamos pensando e o que estamos recebendo dos outros. Vamos discernir qual é o meu pensamento e qual é o pensamento que está sendo sugerido para mim. Aí eu já vou entender, né? Então, a gente tem que fiscalizar, observar essas sugestões, são lançadas à alma. A alma é o espírito, vem direto ao nosso pensamento. Na casa sentimental, nosso coração, reúne-se as inteligências
invisíveis, que permutam impressão convosco. Olha, meus irmãos, em silêncio. Veja, na casa sentimental, no nosso sentimento, no nosso coração, se reúnem inteligências invisíveis, os nossos irmãos que estão fora do corpo, que permutam, que trocam ideia conosco, que nos sugerem, que recebem nosso pensamento, né? E nos trazem impressões em silêncio dentro de nós. Ninguém está ouvindo, mas nós estamos. O que eu estou falando em pensamento, o que eu estou recebendo em pensamento. Então, vamos ter cuidado, porque vem direto, estão ligados essas inteligências invisíveis no nosso coração. Se o nosso coração está com o pensamento no bem, com certeza, o nosso magnetismo, as nossas impressões, o nosso sentimento vão estar alimentando esses irmãos no bem. Estamos recebendo sugestões não boas, mas vamos emitir boas, né? Veja bem o trabalho, né? Que todos nós temos condições de fazer. Detende-vos na apreciação do dia. A gente passa o dia assim e fala, meu Deus, nossa, passou o dia, eu nem percebi. Para a gente se deter na apreciação do dia. Seus campos constituídos de hora, porque durante o dia nós temos as horas em que, né, nos afastamos às vezes tanto ou tanto mais de Deus, ou estamos mais ligados a Deus. Que a gente possa, então, parar, pensar, né? Como foi o nosso dia hoje? O que a gente fez? A gente lutou para ser melhor durante o dia, nos seus campos constituídos de hora. A tal hora, a primeira hora do nosso dia. O que a gente devia pensar? Como a gente pensou? Será que a gente seguiu aquela rota, aquele método de disciplina do pensamento ou não? E os minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Veja bem, nossos minutos, a hora, a primeira hora nossa do dia, os minutos da nossa vida são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Aí Emmanuel termina dizendo, olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Depois de muito trabalho, de muito ponderar, deter no nosso dia, o que eu fiz no dia de hoje, a primeira hora, a segunda hora, até as 12 horas, hein, que a gente vai dormir. O que a gente fez? Como a gente viveu? Tem repositórios, como nos diz Emmanuel aqui, de grandes proveitos, trazem grandes lições para nós, o nosso dia. Então, vamos agradecer a Jesus e pedir a Ele, porque as nossas tarefas são tão grandes, os nossos deveres, mas nós vimos que temos condições de realizar na nossa vida, de melhorar nós mesmos, né? Assim, vigiando nosso dia a dia, desde a primeira hora do dia até as 12 horas, a 12ª hora. O que pensamos? Como estamos convivendo com os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, porque estamos recebendo direto nos nossos sentimentos, no nosso coração, pensamentos, sentimentos invisíveis, em silêncio. E às vezes a gente acolhe, né? Às vezes não sentimentos bons, mas sentimentos que estão nos dizendo, me ajude, tem dó de mim, né? Eu estou enfermo, e a gente não faz uma prece. Vamos pedir a Jesus que nos ajude a estarmos atentos, a refletir, orar e vigiar a nossa vida, as nossas 12 horas do dia. Porque nós temos certeza também que a 12ª hora, né? A 11ª hora, como nos foi falado, nós vamos também prestar conta de todos os nossos dias que vivemos aqui na Terra. E como será? Jesus nos ajude a sermos melhor cada dia. Que assim seja.